Olá pessoal, aqui é o professor Arthur, estamos aqui para mais um vídeo de cálculo 3 e o vídeo de hoje vai ser sobre integrais de linha de primeira espécie, ou seja, integrais de linha de campos escalares, tá? Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Então vamos começar com uma curva. A gente tem C, uma curva parametrizada, tá? Então vou colocar aqui C, curva parametrizada, e ela tem uma parametrização, ela é uma curva no plano, tá? Ela tem R2, ela tem uma parametrização x de t, y de t, com t no intervalo AB, ok? Então essa aqui é a nossa curva C. A gente quer calcular o comprimento dessa, tudo bem? Como é que nós vamos calcular o comprimento dela? Bom, a gente sabe que o seguinte, a gente pode dividir o intervalo AB do domínio do tempo, certo? O t varia de A até B e a curva varia de R de A até R de B. Aqui está o R de A. E então a gente vai dividir o intervalo do tempo em N pedaços de tamanho ΔT. Então ΔT é B menos A, que é o comprimento do intervalo, dividido por N. Então a gente tem N pedaços aqui iguais, e a gente vai chamar esses pontos aqui, o A a gente vai chamar de T0, T1, T2, certo? TI, TI menos 1, até o B que vai ser o TN. Então, a gente vai, esses pontinhos aqui, a gente vai marcar eles na curva. Então, o R de A está aqui, aqui está o R de T1, ok? R de T2, R de T3, T4... Aqui tem um R de TI, aqui tem um R TI menos 1, desculpa, aqui tem um R de TI, e assim por diante até o R de B, que é o R de TN. Então a gente vai marcar esses pontos aqui, e para calcular o comprimento, a gente vai aproximar a curva pela poligonal ligando esses pontos. O que é uma poligonal? É uma sequência de segmentos de reta, ok? Então você tem um segmento de reta aqui, um outro aqui, um outro aqui. Eles estão parecendo que são a mesma coisa que a curva, mas não são, ok? Ó, observe aqui, ó. A curva e o segmento de reta. Quanto menor o ΔT, mais em cima da curva vai ficar o segmento de reta. Vocês conseguem ver isso, né? Então a gente vai calcular o comprimento de cada segmento de reta do ponto PI menos 1 até o ponto PI. Então esse aqui é o comprimento de cada segmento de reta e vai somar de 1 até N. Que é do P0 até o P1, do P1 até o P2, P2 até o P3, do PI menos 1 até o PI, e do PN menos 1 até o PN, ok? Esse dá o comprimento. Bom, ora, quem que é esse cara aqui, o PI menos 1 PI? A gente vai chamar de ΔSI, ok? É essa medida aqui, então é o ΔSI. Para cada I você tem um ΔS, ok? Ele varia. Quem que é esse ΔSI? É a diferença, né? É a norma entre o R de TI menos R de TI menos 1. Então você pega a posição R de TI, faz R de TI menos 1, você tem esse vetor aqui. Calcula a norma desse vetor, é o comprimento aqui. Tudo bem? Agora, ó, fazendo um truque aqui, a gente pode dividir por ΔT e multiplicar por ΔT. Isso continua igual a isso, tá claro? Só que isso aqui, quem é? É o vetor R de TI menos 1 sobre R de TI dividido por ΔT em norma. Esse vetor aqui, certo? É igual ao vetor tangente em algum ponto aqui no interior do intervalo, um ponto TI estrela. Isso é dado pelo teorema do valor médio, né? Se você tem um vetor secante a uma curva, um segmento secante a uma curva, em algum ponto do interior aqui na curva, você tem um vetor tangente que tem a mesma inclinação do secante. Então isso aqui a gente pode substituir pela derivada do R em algum TI asterisco entre o TI menos 1 e o TI, né, dentro da norma, multiplicado pelo ΔT. Assim, quem que é o comprimento da curva? É a soma desses caras aqui. Aqui é TI asterisco, ok? Vezes ΔT. Ou seja, este cara aqui
né? É o ΔSI. Agora, qual que é a ideia? A ideia é sempre pegar pedaços pequenos, fazer essa soma aproximada, mas observar que essa soma é exata quando o número de pedaços tende a infinito, né? E quando ΔT tende a zero. À medida que você aumenta aqui o número de pedaços, a curva vai estar mais aproximada ainda da poligonal, certo? Você quase não vai conseguir distinguir a poligonal da curva. E você vai fazendo isso, no limite, né, no conceito de limite, você tem o comprimento exato. Então, olhe bem, essa soma aqui vira essa soma aqui, que é a integral, né? Que isso aqui representa uma soma. Em vez de somar de 1 até n, os R de TI asterisco, ΔT, o ΔT vai virar um dt, né? E o R' de TI asterisco vai ser calculado em todos os R' de T, porque você vai estar calculando em cada ponto, certo? Porque todos os pontos aqui você vai estar em uma curva, você vai estar calculando esse cara aqui. Então você vai somar em todos os T's de A até B, é uma soma contínua. Aqui é uma soma discreta com n parcelas, que é uma soma contínua, que é a integral. Então a gente chama esse cara aqui de ds, ok? E representa isso aqui como sendo a integral de linha de ds na curva C. Ou seja, a integral de linha de ds em C. ds a gente chama de comprimento de arco ou ainda de elemento de comprimento de arco. Na integral dupla a gente tem o dA, que é o elemento de área, que a gente tem o elemento de comprimento de arco. Esse ds é o R' de t dt em norma, ok? Em norma, não pode se esquecer da norma do R' de t aqui. É como se fosse o comprimento, né, de um segmento infinitesimal em torno de um ponto. É o ponto que está se tornando um segmento, ou é um segmento que está se reduzindo a um ponto. Você está entre essa passagem aí do ponto para o segmento, do segmento para o ponto, né? Num limbo aí entre o ponto e o segmento, você tem esse elemento ali infinitesimal, que é o ds. Você pode falar que ele é o comprimento de um ponto ou um comprimento infinitesimal em torno de um ponto, né? Porque um ponto não tem comprimento. Mas ele não é um comprimento físico como o ΔS, que você visualiza aqui. Certo? É um conceito abstrato que vem do conceito de limite. Ele está no limbo, né, entre o comprimento do ponto, que é zero, e o comprimento desse cara aqui. Né? Ele está no meio do caminho, na transição. Né? Toda a ideia de integral se baseia nessa beleza aqui, né? Desse conceito abstrato de diferencial, né? Que é o elemento físico, né? A diferença física aqui, o ΔS ou ΔX, que vira o ds ou dx. Então, com isso a gente tem uma integral, é só calcular essa integral aqui, que dá o comprimento exato da curva, tá bom? Agora vamos ver mais um pouquinho aqui, como que a gente calcula a massa de um fio. Suponha que esse fio aqui, né, essa curva C representa um fio fino, certo? Um cabo de aço, por exemplo, que tem uma densidade linear, variável. Então ele tem uma densidade ρ de xy, que tem unidades de massa sobre comprimento, que varia. Então pode ser que numa extremidade o fio seja mais denso, né? Ele tem uma densidade, por exemplo, de 10 gramas por centímetro, e lá na frente ele tem uma densidade de 5 gramas por centímetro. Então a densidade dele varia. A gente quer calcular a massa total. Bom, a gente pode manter essa divisão aqui ainda, mantemos ela, e calculamos o ΔMI, né, onde o ΔMI é a massa de cada segmento aqui. ΔMI é a massa do segmento ΔSI, ok? Qual que é o cálculo do ΔMI? Ora, como a densidade é massa sobre comprimento, que é a densidade linear, se você passar o comprimento multiplicando, você tem que a massa é a densidade vezes o comprimento. Então a massa de um pontinho, de um segmento aqui, vai ser a densidade em um ponto do interior do segmento. Você pega o mesmo ponto aqui do segmento tangente, ok? Vezes o comprimento, que densidade vezes comprimento é massa. Tá claro? Então, essa aqui é a massa de um segmento.
se você somar, você tem a massa total. Mas aqui a massa está expressa em função de um ponto x, y e asterisco aqui em cima, que é aquele ponto R' de TI asterisco. O R de TI asterisco, tá claro? Então a gente troca aqui o x e o y pelo R de TI asterisco, porque o x e y estão no plano XY. O R de TI é o mesmo ponto, mas está escrito em termos do T. Porque o ΔS a gente escreve em termos do R' de T também. Tá claro? Então a massa de um elemento é essa aqui. Então a massa é aproximadamente a soma desses elementos, dessas massas dos elementos aqui. No limite a gente tem a massa exata. Ou seja, tomando no limite aqui a soma discreta vira uma soma contínua, você tem a integral de A até B de ρ de R de T, aqui é um parênteses, aqui é o T, aqui é o ρ, que é a densidade. Então, como é que a gente lê isso aqui? Densidade calculada na posição R de T vezes o ds, que é norma do R' de T dt. Tá claro? A gente escreve essa integral dessa forma aqui. A integral de ρ de xy, ó, o ρ de xy, ds, tá aqui. Ok? Então, observe bem. Essa aqui é um símbolo de uma integral de linha. Integral de linha de ρ de xy ds em C. Tá? Esse aqui é o símbolo para uma integral de linha. E a maneira como a gente calcula está do lado de cá. Você troca o xy pelo xy da parametrização de uma curva, né? Porque o x é um x de t, o y é um y de t, e troca o ds, que é o elemento de comprimento de arco, pela norma de R' de t dt. Ok? Que é a definição do ds. Aqui você não... Então, do lado de cá você tem uma integral de linha. Do lado de cá você tem uma integral simples do cálculo 1. Tá claro? Então você transforma a integral de linha, a definição, o modo de calcular ela é usando uma integral simples do cálculo 1, definida. Mas você substitui o x e o y pelo r da parametrização, o ds por isso, e o c, você bota o domínio da parametrização aqui. Tá claro? Então, essa aqui é a definição de integral de linha de uma função qualquer. A integral de linha de uma função, o que é um campo escalar? Um campo escalar é uma função. Simplesmente isso. De R2 em R, ou também R3 em R. Então ela vai ter 2 ou 3 variáveis, mas ela vai admitir valores reais. Vai ser uma quantidade escalar, como densidade, temperatura, etc. Então, você tem a integral de f de xy ds, a integral de a até b de f calculado na parametrização, vezes norma de R' de t dt. Então, você precisa integrar isso aqui em relação ao t. Ok? O t vai variar no intervalo da parametrização. Ok? Tudo bem. Então vamos ver algumas das propriedades. Se o f é 1, essa integral aqui fica integral de ds, né? Então se o f é 1, integral de ds. Integral de ds é o comprimento. Ok? Você calcula a integral de R' de t, norma, né? dt, de a até b, e aqui é isso. Se o f representa a densidade, você tem densidade vezes comprimento, você tem massa. Então você está integrando a massa, né? O dm é como se fosse o f de xy ds. O que é o f de xy? A densidade em um ponto vezes o ds, que é o comprimento infinitesimal em torno do ponto. Você tem a massa infinitesimal em torno do ponto. Tá claro? Agora, tem uma outra aplicação, né? Aqui são propriedades e aplicações, na verdade. Qual que é a outra aplicação? Se a função f de xy é positiva, então essa integral representa a área da cortina de base C e altura f de xy. Vamos ver o que significa isso. Vamos ver se vocês conseguem
ver aqui nesse desenho. O seu f agora é uma função que é positiva, então faça o gráfico dessa função de duas variáveis. Tá? Por exemplo, se o f for x² mais y², você tem um paraboloide. Ok? Então, você tem um gráfico aqui da função no espaço. E a sua curva C é só essa curva aqui no plano. Tá? A sua curva C está contida no R2, no plano XY. Ok? É só essa parte de baixo. Então, pensa o seguinte, você vai fazer uma cerca ou uma cortina cujo base é essa curva C aqui. Então pensa numa cerca mais fácil. Você marcou um caminho no chão, certo? Você cavou lá no chão um caminho. Em cima desse caminho você vai colocar algumas estacas, certo? Só que essas estacas vão ter densidade vão ter altura variável. A altura vai ser dada por essa função f de xy aqui. Então, em cada ponto você vai ter uma altura diferente. É como se você estendesse um gráfico no seu espaço e sua cerca, né, num ponto ela vai ter uma altura, no ponto a estaca vai ter outra altura, etc, etc. E assim, tudo bem? Então, vamos tentar calcular a área dessa cerca aqui. Bom, vamos calcular uma área pequenininha aqui, certo? Uma área infinitesimal aqui. Pega uma base aqui, ds, né? Então, qual que é essa área infinitesimal? A base vezes a altura. Ora, quem que é a base? A base é o ds ou ΔS. Tá claro? Vou escrever ds aqui. Então, você tem um ponto aqui, você tem um comprimento infinitesimal em torno do ponto. Qual que é a altura desse palitinho? Como se fosse um palitinho aqui, que você está calculando a área desse palitinho. A área desse palitinho é base vezes a altura é f de xy, onde xy é esse ponto aqui, onde o palitinho está apoiado. Tá claro? Então, você tem f de xy ds, é a área infinitesimal. Então, a área total é a integral de f de xy ds, tomando todos os xy da curva, certo? Isso é muito semelhante ao que a gente tem no cálculo 1. No cálculo 1, você tem a integral definida, né, de A até B. Então, né, a integral de f de x dx é a área, certo? Aqui você tem um gráfico de uma função f de x. A única coisa que acontece aqui é que, em vez dessa área agora tá plana, ou seja, tá no plano XY, você pegou isso aqui e entortou, certo? Em vez da base ser um segmento de reta, a base é uma curva. Tá claro? Então vai ser a integral de f de xy, porque a altura depende de xy, em vez do dx vai ter o ds, que é o comprimento agora na curva. Aqui o comprimento era dx, né? Então veja a semelhança desse caso aqui com esse aqui do cálculo 1. Tá bom? Ok? Então essa aqui é a área total. Então essa aqui são 3 aplicações. Você tem comprimento, massa e área de superfícies desse tipo aqui. Finalmente, pessoal, algumas propriedades. Se você tem uma curva que é contínua por partes, né? O que é definição de uma curva contínua por partes? É o que ou uma curva suave, né? Na verdade, é uma curva suave por partes, mais do que contínua. Uma curva suave por partes é uma curva que pode ser escrita como uma união de n curvas distintas, onde cada curva é suave. Não necessariamente a união vai ser suave, porque você pode ter bicos. Então, você tem uma curva aqui, certo? Essa curva C aqui é a curva C1, união C2, união C3, união C4, união C5. É a curva inteira aqui. Ela não é suave porque ela tem bicos. Esse bico, esse bico, esse bico, esse bico. Mas entre cada bico você pode definir uma curva suave. C1 é daqui até aqui. C2, C3, C4, C5. E então a curva C é a união de curvas suaves, certo? Então qual essa é a definição de suave por partes? Qual que é a integral de linha de FDS em C?
Então a gente dá isso aqui como integral de linha de f ds em C. Ela é a soma das integrais de f ds em cada CI. Ou seja, você vai calcular o comprimento de C, calcula o comprimento aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois soma. Ou você vai calcular a massa, calcula a massa de cada pedaço e soma. Muito simples, né? Agora, seguinte, se menos C é a curva C percorrida no sentido contrário, então essas duas integrais são iguais. O que significa isso? Você tem aqui a curva C que está percorrida nesse sentido. Quem que é a curva menos C? A curva menos C é o mesmo objeto aqui, matemático, só que percorrido no sentido contrário. Quando você inverte o sentido nessa integral aqui, não altera o valor, porque é o comprimento, né? Você ir daqui para cá é a mesma distância que daqui para cá, porque essa integral é com relação ao comprimento de arco. No futuro a gente vai ver, daqui a alguns vídeos vamos ver a integral de linha de trabalho. Vocês vão ver que o trabalho daqui para cá é o oposto do trabalho daqui para cá, porque daí importa o sentido, mas para comprimento não importa o sentido. Tá claro? Então essa aqui é a teoria sobre integrais de linha de primeira espécie. Eu vou fazer um exemplo no próximo vídeo para vocês verem de fato como que a gente calcula. O importante aqui é vocês lembrarem das aplicações e das propriedades. E lembrar então que a definição é essa. Aqui é uma integral de linha e aqui ela é calculada como uma integral simples. Nunca se esqueçam de quem é o ds e não se esqueçam que ele tem a norma aqui. É isso, até o próximo vídeo.